Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Começamos por falar dos 3 anos de governação do Presidente da República, Filipe Nyusi, e para isso conto com a presença do professor Julião Cumbana e também do deputado Alfredo Magomice. Vou mesmo começar por si, professor Julião Cumbana. Todos nós nos lembramos muito bem da famosa frase do Presidente da República, quando da sua tomada de posse, que disse que o povo moçambicano é o seu patrão e que o compromisso do chefe de Estado era de servir este mesmo povo como o seu exclusivo patrão. Durante estes 3 anos, esta frase tem-se traduzido na forma de pensar, de ser e de estar dos moçambicanos? Bom, eu vou começar por saudar Ana Maria, o meu par de painel e aos nossos telespectadores e agradecer mais uma vez este convite que a STV nos faz para conversarmos sobre a nossa vida em Moçambique. Começando mesmo por fazer uma avaliação que será muito pessoal, que eu vou fazer sobre os 3 anos da governação do Presidente Nyusi. Para responder à sua pergunta, eu penso que o Presidente da República tem estado a corresponder ao compromisso que assumiu na Praça da Independência no dia 15 de janeiro de 2015, quando ele pronunciou as palavras que acabou de citar aqui. Ele tem estado a saber, na minha opinião, prestar contas ao povo como seu único e exclusivo patrão, presta contas sobre como é que o processo da paz está a correr, presta contas sobre como é que o desempenho da economia do nosso país tem estado a ser, presta contas sobre como é que a sociedade está organizada e precisa de se organizar para que possa trabalhar melhor em prol do seu próprio desenvolvimento. Portanto, eu penso que ele tem estado a fazer jus às palavras que proferiu na Praça da Independência, a quando da sua investidura, há 3 anos atrás. Agora, é verdade que nem tudo tem estado a sorrir para os moçambicanos e particularmente para ele que assumiu este compromisso de conduzir esta nação para o progresso no tempo que é determinado pelo seu mandato, dar a sua contribuição. Ele dizia naquela altura que ele é o construtor do 4º andar. Então, nem tudo tem estado a sorrir bem no processo da construção deste 4º andar que ele está a construir. Basta lembrarmos que quando ele tomou posse, estávamos a sair de uma situação em que a economia tinha um bom desempenho, tivemos calamidades naturais, o ciclo de governação era mesmo novo, as contas não estavam lá muito boas, mas havia acordos de cooperação com parceiros com que o Moçambique coopera, de prestar apoio direto ao Orçamento Geral do Estado. Isso não aconteceu como estava previsto, tanto porque depois surgiu o problema das dívidas ocultas. O pouco dinheiro que ainda restava da administração anterior para ir aguentando com as despesas do Estado até que o orçamento do Estado para 2015 fosse aprovado, foi utilizado para fazer reparações aos estragos que tinham sido causados pelas chuvas que nós tivemos naquele ano. É preciso lembrar que em 2015 ficamos com a ponte sobre o Rio Licum quebrada e isso interrompeu a circulação rodoviária, dividiu o país de centro para o norte. Era fácil ir de centro para o sul, mas já não era fácil ir do centro para o norte. E então, isso tudo foi preciso. Aconteceram estragos em Cabo Delgado, em Nampula, na Zambésia, era preciso reparar isso.
E o que se viu é que os dinheiros que ficaram um bocadinho nos cofres do Estado para aguentar o período antes da aprovação do orçamento do Estado para 2015 foram utilizados para fazer essas reparações. Mas tendo em conta que o Presidente da República já fazia parte do anterior governo e ele próprio sabia muito bem destas dificuldades que o país poderia ter relacionadas a esta questão das dívidas ocultas, acha que esta situação não poderia pesar na própria forma de ser e de estar dos moçambicanos, já que ele tinha consciência destas dívidas ocultas? Eu não sei se ele tinha certeza que as dívidas ocultas seriam um problema para a sua governação, porque as dívidas tinham sido escondidas, porque não era para serem conhecidas até que fosse possível pagar as dívidas, não é? Pelo menos eu penso que a intenção de esconder as dívidas tinha a ver com o fato de elas continuarem escondidas até o tempo que se determinou que fosse o tempo de pagamento disso. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu não quero acreditar que ele equacionou que as dívidas ocultas poderiam ser um problema para a sua governação. É um problema que surgiu, que foi preciso ele fazer frente a ele. E, na minha opinião, ele fez frente a esse problema de maneira responsável. Há críticas sobre o facto de que até este momento os implicados, porque depois do relatório da Kroll ter sido publicado, há indícios, ele próprio apareceu publicamente a dizer isso, que dão a entender que provavelmente aqui há atos que foram dolosos, que é preciso responsabilizar as pessoas que estiveram à frente desse processo, e esse processo está neste momento, como todos nós sabemos, nas mãos da Justiça. E por causa do princípio de separação de poderes é preciso dar espaço para que a justiça moçambicana trabalhe. O que nós como sociedade devemos exigir é que esse trabalho seja célere, não é? Porque nós queremos saber o que realmente aconteceu com o dinheiro que não foi utilizado como se esperava. As empresas não estão a operar até agora, há problemas muito sérios, temos problemas em Mocimboa da Praia, as pessoas querem saber porquê, se nós compramos armamento muito recentemente, porque temos ainda aqueles problemas em Mocimboa da Praia, porque a nossa segurança, o nosso exército não pode fazer face àquilo, a nossa polícia não pode fazer aquilo como deve ser. Essas críticas são necessárias, porque são para permitir que nós resolvamos os problemas como devem ser resolvidos. Mas mesmo assim, no meio dessas adversidades todas, a governação tem estado a mostrar um desempenho, embora a economia cresce em baixa relativamente ao último ciclo, cresce não mais do que 5%, cresceu no primeiro ano, por exemplo, acho que foi 3,8%, como foi reportado, no ano seguinte, mais ou menos por aí, até 5% agora recentemente, fala-se de 5%, 4,8%, parece que há de haver necessidade de fazer revisão em baixa das previsões de crescimento para este ano, mas o que é certo é que a economia está a registrar um crescimento, embora desacelerado, durante este período da governação do presidente Nyusi, durante estes 3 anos que estamos a analisar agora. Exato. Então, para mim, podemos continuar a reclamar, porque de facto gostaríamos que as coisas estivessem melhores do que estão agora. Mas não quer dizer que estejamos tão mal, porque a nossa economia não sofreu uma reversão de ter crescimento positivo para ter um crescimento negativo. Isso não aconteceu. É verdade que isso está a pesar no bolso do cidadão, mas a conjuntura que nos encontramos agora também, porque não é só interna, então temos nossos próprios problemas, mas também o mundo inteiro está a braços com esta crise. Situação. Exato. Obrigada. Vou para si, Alfredo Magomice. Como é que analisa estes 3 anos de governação do presidente Nyusi? Muito obrigado, boa noite. Permita que me saúde assim e colega de painel. Também que cumprimente aos moçambicanos através da STV e todos os telespectadores, boa noite. Também quero usar da ocasião para agradecer a Deus por tudo, pela vida, pela saúde e pela oportunidade. Mas também aproveitar esta ocasião para solidarizar-me com os compatriotas que neste momento estão sendo devastado pelo ciclone ou pela tempestade na província de Nampula, sim, sobretudo na província de Nampula, um pouco norte da Zambésia, Cabo Delgado. Portanto, desejamos que as instituições vocacionadas para o efeito possam, o mais rápido possível, ajudar os necessitados para que possam ter uma vida condigna.
Bom, em relação à questão que coloca neste momento, que é a questão dos 3 anos de governação do presidente Nyusi, permite que a minha análise talvez podia cingir mais em 2 momentos. Uma questão, a primeira parte seria a questão estrutural da forma como o presidente Nyusi concebeu a sua governação, e a segunda, talvez, forma de colocar seria a forma como pragmática a governação foi sendo feita. No que tange a questão estrutural, eu iria me cingir sobretudo a questão como o presidente Nyusi concebeu os instrumentos ou os ministérios que neste momento estão a funcionar. Iria primeiro reparar para a questão do Ministério da Agricultura, este ministério que é a sua existência é de comando constitucional. Lembramos que nesta governação, neste ciclo de governação, o presidente Nyusi tirou a componente terra e floresta do Ministério que era da Agricultura e passou para um outro ministério, neste caso que é o Ministério de Terras e Ambiente. Ao fazer isso, primeiro parecia estar a criar, a oxigenar uma forma de governação mais execuível, mas por outro lado criou um estrangulamento tal que o Ministério da Agricultura, na forma tradicional como vinha funcionando, houve aqui uma amputação, no entanto, que os recursos humanos que o Ministério tinha e a forma como este fazia. Por outro lado, ao criar o Ministério de Terras e Meio Ambiente, o Ministério de Ambiente é um ministério transversal. Ao passar o setor de terras e o setor de florestas para o meio ambiente e, sobretudo, para o timoneiro, neste caso, que vinha de um setor bancário, que o nível de domínio, concepção, o funcionamento do próprio Ministério não era tão assim a ele, e o adestritamento dos quadros, dos funcionários que vinham de diversos setores, criou aqui uma forma em que o próprio timoneiro levou tempo para perceber a transversalidade do Ministério, concentrando-se apenas na questão de madeira e do arte. Mas lembremos que a questão do Ministério do Ambiente é transversal em todos os setores. Por outro lado, temos a questão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, digamos, de formação, neste caso, queira básica ou profissional, ficou subdividido em 2 ministérios, que é o Ministério da Educação e o do Ministério de Ensino Superior. Temos a questão da formação técnica, que está adstrita ao Ministério do Ensino Superior, e de formação básica ou geral adstrita ao Ministério da Educação. E isso também criou um desfazamento, um estrangulamento que não permitiu que nestes 3 anos e com as mudanças dos recursos humanos que foi necessária, tivesse um desempenho tão mau. E nos lembremos que tanto o Ministério da Educação como o Ministério da Agricultura são ministérios chaves naquilo que é o desenvolvimento social que se pretende para um país tão novo como Moçambique, que pretende intensificar a questão da formação básica dos cidadãos e produzir comida. Isto seria a primeira questão estrutural, que, na minha ótica, foi uma concepção que criou dificuldades para o arranque e o funcionamento sinergético do governo. Está a querer dizer que o Presidente da República levou tempo demais para fazer a reestruturação, a sua própria reestruturação? Não levou tempo para fazer a reestruturação, mas esta formulação estrutural do governo criou aqui uma desincronização que não permitiu que o arranque fosse daquele prefeito para passa a expressão, para um sprint desejado para um novo ministro, para um novo presidente que começa. Criou aqui uma disfuncionalidade que levou tempo. Se for a perceber, tanto o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, já houve mudança dos ministros. Isto é sintomático das mudanças que foram feitas, que
demonstrou que esta concepção estrutural dos ministérios não foi bem feita, a razão pela qual que as mudanças que já aconteceram nesses ministros. Por outro lado, a escolha das pessoas ou dos moçambicanos, das individualidades para esse ministério, em algum momento também não foi feliz o presidente Nyusi nas escolhas que fez. Ele herdou alguns quadros, tendo em conta a base partidária, bastante pesados, que ao seu nível podiam constituir aquilo que se chama de sombra. Lembramos do ex-ministro da Agricultura, o atual ministro da Negócios Estrangeiros e Cooperação, que até foi seu colega de campanha para a associação do ex-presidente Guebuza. Portanto, era um ministro com bastante peso dentro da máquina partidária, tal que a sua funcionalidade, a exigência daquilo que se pretendia para uma nova máquina não podia corresponder. Por outro lado, tínhamos o ministro dos Negócios Estrangeiros, que também herda do governo anterior, que aparentemente podia não muito bem adaptar-se com facilidade às exigências de um presidente que herda uma máquina como estava a dizer. Para além disso, já falei do ministro da Terra, o ministro das Obras Públicas e Habitação, que aparentemente parece um grande tecnocrata que não interpreta muito bem a forma de aplicação das políticas do Presidente da República. E tudo isso conta muito para esses três setores. Podia falar também dos outros setores sensíveis, como é o caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, que apesar de não ter havido mudança do ponto de vista estrutural, mas o centro cefálico que controla o Ministério está muito, parece mais uma pessoa virada mais para o lado mais comercial, mais de marketing, do que para aquilo que são as necessidades que o país é. Exato, tudo isso contou para que o desempenho do Presidente da República tivesse uma nota negativa. Quando se fala de um crescimento que é positivo, não é verdade, porque no final do dia, depois de crescemos no final do dia, no dia seguinte, a avaliação é sempre negativa. Portanto, é uma avaliação bastante moderada, negativa, tendo em conta também que o próprio Presidente da República, como dizia o colega, muito bem, concordo, a questão das dívidas ocultas sufocaram de forma fundamental o desempenho do governo do Presidente Nyusi, mas ainda a questão que até agora o Presidente Nyusi não consegue se libertar dela, o fato dele ter sido um dos mentores daquilo que se fala, não é? Fala-se de boca para boca em relatórios que o Presidente Nyusi participou como um dos mentores para a formatação daquilo que é a dívida que hoje tanto traz um pesadelo muito grande para a sociedade moçambicana. Exato. Tudo isso conta de forma alguma para um mau desempenho do Presidente Nyusi na sua governação, de tal forma que os 3 anos de governação do Presidente Nyusi têm uma avaliação negativa. Exato. Professor Cubano, Vozizá, em que reclamam do facto do Presidente Nyusi não ter implementado reformas profundas nos primeiros 3 anos do seu mandato e que estes 3 anos foram marcados por muitos discursos e poucas ações. Bom, eu não sei qual é o fundamento que essas vozes usam para sustentar esse ponto de vista, porque até se tiver que comentar o que o meu par do painel acaba de dizer relativamente ao desempenho do presidente, como é que seria possível arrancar-se com a implementação da proposta do programa de governação, que ainda nem tinha sido aprovada pela Assembleia da República? Precisava ainda de ser discutida e aprovada na Assembleia da República, só foi sufragada nas eleições de 2014. Como era possível implementar esta proposta? Se logo que o presidente assumiu o comando dos destinos do país, encontrou uma situação
difícil. Portanto, encontrou calamidades naturais, encontrou um conflito pós-eleitoral que ameaçava degenerar-se um novo ciclo de conflito armado. E assim aconteceu. Numa situação em que a economia do mundo inteiro estava a passar por uma recessão que ainda não recuperou dela até agora. Com uma situação interna que era, portanto, como resultado das eleições de 2014, politicamente instável, que ameaçava, como eu já disse, degenerar em um conflito armado, que aconteceu, e numa situação em que os moçambicanos não estão a saber unirem-se para discutir o progresso, os melhores caminhos do progresso para o seu país, estão a competir pelo acesso ao poder político, como se todos nós pudéssemos governar ao mesmo tempo. Era difícil. Mas mesmo com esta situação interna e externa difícil, eu dizia na minha primeira intervenção, a nossa economia sofreu uma desaceleração, mas não sofreu uma inversão no crescimento. O que eu quero dizer com isto, quando falo de inversão, é que se nós temos um crescimento positivo de 1%, é crescimento, de 2%, é crescimento. Se esse crescimento de 2% está a seguir um crescimento de 7%, o que se pode dizer que aconteceu foi a desaceleração do crescimento econômico. Mas não foi menos 1%, menos 2% ou coisa assim parecida, porque isso já seria mesmo a inversão, seria nós estarmos em queda livre. Não estamos nessa queda, a nossa economia cresce, só que cresce muito de forma modesta ultimamente. Havia críticas até no outro tempo de que o crescimento que estava a ser reportado não era um crescimento real, então parece que agora estamos a reportar o crescimento real do país. A economia está a crescer. Com dificuldades que nós temos, a economia está a crescer. Isso significa que o país está a ser bem governado. Porque se o país estivesse a ser mal governado, as instituições tinham parado de funcionar. Sabemos agora, 2 anos estão a passar, não temos apoio de ninguém, estamos a resolver os nossos problemas, estamos a pagar os funcionários públicos com receitas próprias que geramos internamente. Muitos dos projetos que era para arrancar, mesmo na área da construção de estradas, que o meu padre Paneiro referiu aqui, alguns projetos tiveram mesmo que parar porque já não há financiamento para isso. Os nossos parceiros pararam de dar o apoio que tinha sido, que era esperado que fosse dado para este ciclo de governação. Portanto, eu penso que o que nós devemos dizer, se quisermos ser avaliadores honestos do desempenho do governo nestes 3 anos, é que, de facto, poderíamos ter tido melhor desempenho se nós não tivéssemos os constrangimentos, as adversidades que nós próprios, alguns deles, criamos para nós próprios. Por exemplo, o conflito armado que nós tivemos, que durou quase 1 ano, até dezembro de 2016. Se nós não tivéssemos tido aquilo ali, a mensagem que foi passada para o povo produzir, por isso é que não concordo com a avaliação que se faz em relação ao Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, não teria sido recebida. Olha, a última safra foi das melhores que, como se reporta, dos últimos 20 anos neste país. Isso não poderia ter sido possível se o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar não estivesse a desempenhar bem o seu papel. E eu penso até, em relação a este assunto da terra que se utiliza para produzir, que a separação da gestão da terra do Ministério da Agricultura, que usa a terra para produzir, para ser gerida por uma outra instituição, resolveu um problema que, na minha opinião, é um problema de conflito. A agricultura é para orientar as pessoas e executar a política de produção de alimentos neste país. A gestão da terra é outro assunto. E eu acho que este casamento de gestão da terra com gestão de ambiente e tudo mais, porque a terra faz parte do ambiente e tudo isso, mesmo a gestão das águas, na minha opinião, ficava bem no Ministério do Ambiente. Podíamos criar ali um super ministério para gerir recursos naturais deste país. Penso que não seria grande problema isso aí. Eu penso que esta organização estruturante que o padre Paneiro critica, até foi feliz, em alguns casos está produzindo melhores resultados. Por exemplo, a gestão da terra agora está a ser melhor. As pessoas agora estão a adquirir doates, as pessoas agora estão a ter posse da terra como tal. Não tinham antes, mas agora já começou-se a ter. Está a haver melhor organização na forma como a terra tem que ser gerida. Está a haver melhor organização das pessoas para produzirem, desde o momento que haja terra para isso. Está a haver melhor organização e controle da exploração dos recursos naturais. Portanto, eu penso que estamos a criticar aqui, na minha opinião, coisas que até estão a andar bem. Que são aquelas que, na minha opinião, estão a contribuir para que, de facto, o desempenho deste governo, nestes 3 anos que passaram, seja bom. Então, eu acho que
Reclamações nós sempre vamos ter, mesmo que nós fôssemos um país como a Suíça, tem os seus problemas a Suíça, mesmo que fôssemos um país como o Canadá, tem os seus problemas o Canadá, teríamos sempre, porque o que nós devemos almejar é sempre uma melhor condição de vida. Exato. E essa condição de vida nunca pode se alcançar, é uma visão, melhor condição de vida é uma visão, nunca nenhum povo alcançou melhor condição de vida. Mesmo os povos como os escandinavos e não sei quantos países bem desenvolvidos neste mundo ainda têm os seus povos a reclamarem por melhores condições de vida. Devemos continuar a pressionar para que os nossos processos de governação sejam cada vez mais melhorados, aprimorados e aperfeiçoados, para que o nosso país possa utilizar devidamente os recursos naturais que tem para gerar riqueza para todos nós. Não devemos parar de fazer isso, mas temos que apreciar quando há bom desempenho, que o bom desempenho existe. Falou aqui de duas questões na governação do Presidente Nyusi, naturalmente que há questões positivas e questões negativas. Começamos mesmo por questões negativas para depois seguirmos para as positivas. Quais são nestes 3 anos as questões negativas em que o próprio Presidente não iria, não deveria, ou a sua governação não deveria envergar-se? Eu penso que uma das coisas que nós temos que ultrapassar é falar muito e fazer pouco. Ainda existe esta febre de falarmos muito e fazer pouco. Esta coisa de o governo não comunicar, os governantes não comunicarem devidamente com os governados, tem que acabar. Por exemplo, posso mencionar um aspecto que está acontecendo neste momento. O Presidente, no seu informe sobre a situação geral da nação na Assembleia da República, em dezembro do ano passado, disse que havia de se pagar o 13º. Há funcionários que ainda não receberam o 13º, até ontem pelo menos que eu saiba. Funcionários públicos ainda não receberam o seu 13º. E ninguém está a dizer nada. Mas disse-se que seria pago até o dia 15. Até o dia 15, quer dizer, o dia 15 era limite para o pagamento do 13º. Mas ultrapassou-se o dia 15 e não apareceu ninguém a explicar nada a ninguém. Então, esta falta de comunicação entre os governados e os governantes faz com que haja esta percepção de que não há bom desempenho na nossa governação. Os números que nos são fornecidos às vezes aparecem com defeitos, com erros que não são explicados. Quando há questionamentos, não tem respostas. Não pode acontecer assim numa sociedade bem organizada, que quando o povo questiona, quando a oposição questiona, tem que ter respostas. Quando os cidadãos questionam, o governo tem que dar respostas a todos os questionamentos que se fazem. Ainda falta isso. Então, para mim, esta comunicação, esta abertura na comunicação com as pessoas, eu sinto que ainda é um problema muito sério. Não sei porquê, mas de facto, para que o povo seja patrão, é necessário que quando o povo procura saber sobre alguma coisa, haja uma resposta. Eu penso que o Presidente ainda tem dificuldade de fazer com que membros da sua equipa percebam que esta aqui é a melhor maneira de trabalhar. Prestação constante de contas ao povo. Porque é assim que o povo de facto se sente patrão, porque é o patrão. É o povo que paga impostos, que pagam os funcionários públicos, que pagam até os salários dos seus dirigentes. É o povo que paga os impostos, que criam a renda que gera, que é investida neste país para fazer as coisas que nós podemos fazer, mesmo sem apoio externo que estamos a fazer e que não temos agora. Portanto, é o povo que paga as dívidas que este país contrai para que se possam fazer as obras públicas que este país tem estado a observar que estão a ser construídas. A má qualidade dessas obras, é o povo que tem que arcar com isso. Então, este povo, quando questiona, tem que ser explicado o que é que realmente está acontecendo. Os nossos governantes têm que parar de sonegar a informação ao povo moçambicano. Exato. Alfredo Magomice, os pontos negativos da governação do Presidente Nyusi. Bom, muito obrigado, mas também permita que eu felicite agora o meu colega agora que de forma implícita concorda com a minha primeira exposição. Na verdade, há aqui um sinal claro de que esta governação está sendo infeliz pelas várias razões, como dissemos. Fica muito difícil para o Presidente da República trazer e inculcar a mecânica da sua governação para grupos, para cidadãos que ele escolhe para o seu governo, que a partida não tem a concepção do espírito em que ele traz. Está muito claro que a máquina que governa hoje o país
não é, aparentemente, é uma máquina que imposta ao Presidente da República, não corresponde exatamente à sua forma de estar e à verdade que ele pretende que assim seja. Acha que o Presidente neste momento não está a dirigir o país e há pessoas por detrás? Não estou a dizer isso, não estou a dizer isso, estou a dizer a transmissão da metodologia, da forma que o Presidente da República quer que seja, não é correspondida pela, diríamos, é um treinador em que os jogadores não estão a conceber a mensagem ou a filosofia do jogo. E o que é que está a falhar? O que é que está a falhar? As escolhas que ele fez. As escolhas que foram feitas. Eu darei um exemplo. Ele falou, por exemplo, da comunicação. Olha, Ana Maria, vocês não imaginam os problemas que existem na saúde. Vocês não têm a dimensão dos problemas que existem nos hospitais. Um cidadão vai ao hospital. Nós estamos a falar do Hospital Central de Maputo. Eu felicito o presidente, visitou o Hospital Central de Maputo, mas visitou a clínica especial do Hospital de Maputo, não visitou o Hospital Central de Maputo. O cidadão tem que ser receitado um medicamento, vai comprar o medicamento até a seringa, numa farmácia privada, para vir ser aplicado uma injeção no hospital público. Para imaginar a dimensão do problema em que nós estamos. As farmácias públicas completamente desfalcadas, não têm medicamentos básicos. E, por conseguinte, temos uma ministra que é grande locutora, que é uma grande comunicadora, que traz uma imagem de hospitais que funcionam. Não é verdade. Não é verdade. Eu desafio aqui a qualquer um que seja, para amanhã irmos a um hospital e ver o que lá está a acontecer. É uma formação que estou a dizer. Olha, a questão que nós estamos a ter de apoio ao orçamento do Estado dá uma impressão de que, ok, existe aqui um problema de dívidas, mas parece que a forma como o Ministério dos Negócios Estrangeiros passou a mensagem para os parceiros do país não foi a mais sincronizada dentro do próprio governo, tal que a recepção não foi favorável para que a sanção que hoje existe, que é de barrar a cooperação, não fosse assim. Aqui demonstra aqui um desfazamento entre a estratégia do dirigente e daqueles que deviam aplicar, neste caso que são os ministérios. É sintomático e é visível, perceptível. Lembremos-nos das visitas que o Presidente da República fez aos ministérios, que em algum momento não chegou a haver reuniões de balanço que, em princípio, aparentavam ser públicos. Por quê? Porque há um desfazamento total e vergonhoso, que isso era encontrado. Mas isso passa impune. Quer dizer, tudo isso mostra aqui que não há aqui uma comunicação clara entre, diríamos, o treinador ou o capitão e a equipa. E isto resulta em o quê? Resulta nos problemas em que nós estamos a ter aqui no país. Na educação, fala-se aqui de professores. Há professores que até hoje não receberam as horas extras do ano passado. Mas o ano já vai começar, de um lado. Por outro lado, há problemas sérios de matrículas nas classes de transição, 7ª para a 8ª, 10ª para a 11ª. Esses problemas todos existem no país real, mas ninguém fala deles. Todos os entrevistados, a escolha a dedo, parece que o país está a funcionar. Portanto, o colega faz aqui a menção da questão do 13º. É verdade. E concordo muito bem quando diz. E eu acho que está, neste momento, a indicar problemas reais do que se vive. Estamos hoje em dia, que 17. Há funcionários do Estado que ainda não receberam o 13º. Aliás, o Presidente da República, ao anunciar o 13º, faz aqui uma distinção clara de que ele é presidente dos funcionários públicos. Mas há uma margem muito grande de moçambicanos que não são funcionários públicos, que não receberam. O 13º já é um luxo, não tem salário. E esses quem os preside, quem os governa, de que vivem? É esta parte que nós temos que perceber. Os funcionários públicos são menos de 250 mil moçambicanos e o país tem hoje 25 milhões, destes cerca de 15 milhões é massa ativa. Portanto, o que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que é um presidente que quer aparecer
para um determinado grupo. E isso, a partida, é inconstitucional. Um Presidente da República aparecer a anunciar um 13º para um grupo tão pequeno de cidadãos moçambicanos, para cerca de 13 ou 15 milhões de cidadãos economicamente ativos. Portanto, isso a partida, e mesmo para esses poucos, não se consegue pagar a tempo previsto. E isso revela aqui um mau funcionamento, revela um desempenho mau, revela um desempenho que resulta, na maioria das vezes, como estou a dizer, de má coordenação dentro da equipe. Exato. Este país não está em caos. Só o fato deste país não estar em caos, apesar do conflito que tivemos, apesar das escaramuças que começam a aparecer agora em Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, e Nangade agora, já se fala de Nangade, este país não está em caos. Este país está a funcionar, todas as suas instituições estão a funcionar. Agora, estão a funcionar devidamente? Esta é a pergunta que eu penso que nós precisamos de tentar responder. Não, algumas estão a funcionar dentro das suas regras, outras estão a funcionar com dificuldades. E depois, quando nós constatamos esta coisa de que algumas instituições estão a funcionar com dificuldades, é preciso a gente questionar quais são essas dificuldades e quais são as suas causas. Porque eu penso que o grande problema que nós temos neste país, e a razão por que de facto passamos a vida a resolver os mesmos problemas, é que nós lutamos pelo protagonismo, quer dizer, queremos todos governar. Não, alguns têm que fiscalizar quem está a governar. E na fiscalização nós temos que ser honestos. Temos que dizer o que está a ser bem feito e o que está a ser mal feito, em relação àquilo que foi programado. Eu penso que esta é a tarefa principal daqueles que não estão a governar. Olhar para aqueles que estão a governar e dizer, olha, aqui vocês estão a fazer bem, mas podiam fazer melhor, desta maneira e daquela maneira. Ali vocês prometeram e não estão a fazer nada. Agora, pegarmos tudo e dizermos que não há nada que está a acontecer, está tudo errado, estamos a ser falsos, estamos a ser desonestos intelectualmente, até se for alguns de nós que estamos sentados aqui, não estamos a ser honestos, isso não é bom exemplo. É bom a gente olhar para a nossa realidade e apontar o que foi feito, que estava programado, o que não foi feito, que estava programado, e procurar entender por que aquilo que estava programado não foi feito. E aquilo que estava programado, se foi feito, foi bem feito. Se não foi bem feito, por que não foi bem feito? Se for bem feito, podia ter sido melhor? De que maneira? Esta é a tarefa, na minha opinião, de uma parte da sociedade política que está na oposição. Os partidos políticos da oposição com assento parlamentar deviam estar a fiscalizar diretamente a atividade do governo. Mas a sociedade civil, que engloba todas as organizações sociais, socioprofissionais, inclusivamente de confissões religiosas e outros grupos de pressão, deviam também estar a fazer o seu papel. Mas o que se passa é que a oposição política que está no parlamento junta-se à sociedade civil e constitui um bloco que luta contra o seu governo. Nós queremos um país sem governo, e eu penso que essa sociedade, a certo ponto, está a mostrar que não sabe o que quer quando nós fazemos isso. Nós devemos colaborar com a governação, mostrando o que está sendo bem feito e aquilo que não está sendo bem feito, para que aquilo que não está sendo bem feito seja corrigido. Isto é que vai permitir que Moçambique possa saber utilizar corretamente os seus recursos, pararmos de lutar pelo protagonismo na gestão do Estado, concorrermos nas eleições, reconhecermos os resultados e aquele que vencer, darmos espaço para aquele governo, para que a próxima vez, se formos nós também possam nos dar espaço para governar. Porque da forma como eu vejo as coisas agora, eu tenho medo que se, por exemplo, o partido que está no poder agora for derrotado nas próximas eleições e ficar na oposição, vai fazer oposição de obstrução também. Porque a oposição política no parlamento está a fazer obstrução. A sociedade política só está a criticar. Acho que estão a seguir a agenda de quem lhes paga, porque também há um problema aqui, é que o nosso Estado não financia as nossas organizações da sociedade civil. Tínhamos que ser nós, para determinarmos a agenda da sociedade civil, deviam ser os nossos impostos que financiam as CIPs, os parlamentos juvenis, etc. As ligas dos direitos humanos, tínhamos que ser nós a financiarmos isso, porque são instituições que estão criadas para servir a sociedade moçambicana. Da mesma maneira que as igrejas aqui são os crentes que estão a financiar porque pagam os dízimos, etc, etc. Então é preciso que haja aqui um entendimento claro sobre como é que o nosso Estado tem que funcionar. Estes pilares, a sociedade política e a sociedade civil,
no lugar de estarem a lutar pelo protagonismo, devem colaborar para orientar o povo moçambicano, a nação moçambicana, para o desenvolvimento. Isso é que vai criar poucas dificuldades aqui. É o que está a faltar e que eu vejo que é negativo na nossa forma de fazer política, não só de nos governarmos. Porque o que acontece é mesmo isso, é contenda. O governo quer mostrar serviço e a sociedade civil e a oposição ao governo quer também mostrar serviço do seu lado e não estamos a colaborar para construir o país. Isso está mal. Alfredo Magomice é da opinião de que a oposição está para obstruir os trabalhos do governo do dia? Bom, Ana Maria, é assim, eu acho que eu não vou responder esta pergunta porque é uma pergunta, é uma retórica e maquiavélica que faz parte de propaganda e estratégia própria do Partido Frelimo. Eu compreendo a estratégia que o colega está trazendo no debate, mas isso não faz parte daquilo que é o tema do debate hoje. Nós estamos aqui para discutir o papel da oposição, não é esse. E eu acho que eu e o meu partido temos feito uma oposição devida. E eu acho que é sintomático também, quando estes ataques já vêm desta maneira, é sinal de que nós estamos a falar e retratar coisas práticas que estão a acontecer. Por isso ele aparece agora a dar indícios de que nós estamos a fazer o nosso papel. De todas as maneiras, para responder isso, eu convidaria o colega para, em março, abrir a próxima sessão da Assembleia da República, que pode ser assistida da televisão, também é pública. Pode chegar lá, vai perceber como é que a gente discute, sobretudo, os instrumentos importantes, como a Conta Geral do Estado, a informação do governo, pedido de informação, o Orçamento Geral do Estado e o respectivo plano econômico. Vai perceber como é que são feitos os debates e mostramos por A mais B o que é que foi, neste momento, o que é que foi o programário que nos está a acontecer. É isto. Mas eu acho que hoje estamos a avaliar o desempenho da governação do presidente Nyusi, não o desempenho dos partidos da oposição e sociedade civil. Nestes termos, eu acho também que, academicamente, não é ético o desvio do sentido daquilo que é a agenda de debate, tanto academicamente como eticamente. Exatamente. De todas as formas, não responderia à questão convidando o colega a presenciar os debates da Assembleia da República, aquilo que temos feito. Portanto, falámos aqui dos aspectos negativos destes 3 anos de governação do Presidente da República, Filipe Nyusi. Daqui a pouco vamos também falar dos aspectos positivos, mas estivemos aqui a falar-se da economia, o desempenho da economia, falámos também um bocadinho de saúde, mas eu gostava de falar da educação também. Vamos olhar para cada setor deste país. Como é que olha para o setor da educação atualmente? Não, eu penso que temos muitos problemas ainda na educação. São problemas que persistem e os problemas que persistem são chamados desafios. Continuamos com um sistema de educação que é problemático. É preciso ser honestos aqui. É problemático o nosso sistema de educação porque não só dá instrução. Só instrução. As pessoas saem da escola saber ler, saber escrever, mas não sabem pensar. Este é o grande problema. As pessoas não sabem pensar. Sabem ler e sabem escrever, mas não sabem pensar a resolução de problemas. Não sabem pensar a colocação do problema. Então, aqui temos problemas muito sérios. É por isso mesmo que temos a oposição que temos. É por isso mesmo que temos o governo que temos. É porque a nossa educação, fundamentalmente, tem problemas. Porque os bons governantes saem da escola. Os bons opositores ao governo saem da escola. Os bons engenheiros, os bons médicos, os bons enfermeiros, os bons professores saem das escolas. Ou seja, todos nós devemos passar... O setor da educação, na minha opinião, é o setor aonde os nossos governos, desde que assumimos este país como nosso há 42 anos, já se fez isso nos primeiros 10 ou 8 anos, nos primeiros anos da independência nacional, antes de eclodir o conflito armado, e mesmo depois disso, houve uma campanha de formação de quadros moçambicanos. Foram enviados alguns para países do leste, outros para países socialistas, mesmo da América, em Cuba, por exemplo, formou muitos moçambicanos que voltaram e estão a dar até hoje os seus préstimos a este país. Muitos governantes que temos hoje foram formados nessa. São indivíduos que voltaram com padrões de educação aceitáveis para a formação de uma sociedade nova. O que aconteceu é que quando nós entramos para a economia de mercado,
Esquecemos esse projeto de formação do homem novo. Completamente. Todos agora estamos a correr atrás de dinheiro. E ninguém quer qualidade. Ninguém está interessado na qualidade em nada. Corremos todos atrás de dinheiro. O professor está a correr atrás de dinheiro, o enfermeiro está a correr atrás de dinheiro, o político está a correr atrás de dinheiro, aquele que devia estar a fiscalizar quem está a governar está a correr atrás de dinheiro. Todos nós viramos atrás do dinheiro. Ou seja, não há aqui um interesse não há interesse na qualidade das coisas que nós fazemos. Há interesse em mostrar serviço. A oposição quer mostrar serviço, como eu estava a dizer. A sociedade civil quer mostrar serviço a quem financia. O governo quer mostrar serviço ao povo para que o partido no poder possa continuar a ser votado. Então, não estamos preocupados com reais problemas da nossa sociedade. Está errado isso. Está muito errado. E isto aqui não é um problema só de quem está a governar. É um problema da sociedade moçambicana. A sociedade moçambicana tem que meter mão na consciência e começar a perceber o que ela quer ser daqui a 50 anos. É por causa disso que a China está a emergir agora como a segunda maior economia do mundo. É por isso que Gana tem a mesma idade da independência que a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte está onde está. É quando as sociedades sentam e pensam as soluções efetivas dos seus verdadeiros problemas, não brigando como estamos a fazer. Nós ainda estamos aqui ocupados a brigar quem governa bem. Vamos governar o quê? Se nem temos nada para governar. Povo para governar é um povo que, mesmo instruído, analfabeto, não sabe resolver problemas. Então, estamos a fazer o quê? Então, eu penso que nós temos que relançar de novo aquela campanha que nós fizemos depois da independência. Temos que alfabetizar o nosso povo. As nossas escolas têm que ensinar as pessoas não só a ler e escrever, porque isso é só instrução mesmo, básica, mas as nossas escolas têm que ensinar os nossos graduados a questionarem os professores, a questionarem os políticos, a questionar a natureza, a questionar tudo. Tudo, só na base de questionamento de tudo que nos rodeia, de todos os eventos que ocorrem no nosso seio e em outras sociedades, é que nós podemos dar um salto qualitativo no desenvolvimento de uma capacidade interna, endógena, nacional, de apreciarmos corretamente os nossos problemas e propormos soluções que podem ser efetivas para os problemas que estamos a enfrentar. Portanto, a nossa governação está a enfrentar problemas que são típicos de toda a sociedade moçambicana, porque os governantes que temos saíram de nós, são nossos irmãos, são nossos primos, os deputados que temos são nossos irmãos, são nossos primos, são todos tios, foram educados nas mesmas condições que nós fomos educados, alguns até com certificados falsos andam por ali assim, feitos deputados e engenheiros e não sei quantos, temos esse tipo de coisas. Então, é isso tudo que eu penso que está a contribuir para que todos os anos façamos uma avaliação negativa de uma governação que até está a tentar resolver alguns desses problemas. Quando se fala agora de combate à corrupção, por exemplo, é para resolver esse problema. Só que eu penso que a educação mesmo é onde devemos concentrar as nossas deveria dar mais atenção a este setor da educação? Ele prometeu no princípio, quando ele estava em campanha, dizia: eu vou colocar o professor como o centro das atenções do governo, do meu governo. Mas o professor, até hoje há alguns que o meu amigo Magomissa acabou de dizer aqui, meu amigo Pardo Painel, acabou de dizer aqui que não receberam os seus ordenados, têm horas extras não pagas, etc, etc. Eu quero entender uma coisa a propósito disto. Como é que o professor, num país que valoriza a educação, fica com horas extras não pagas, e o funcionário que faz a recolha de impostos tem o salário ainda com bônus e que não sei... Como é que nós definimos esta política salarial? Não entendo. Não entendo como é que o magistrado que estuda na faculdade de Direito tem que receber um salário muitas vezes superior acima do salário do seu professor, aquele que supervisa, não sei quando. Essa política salarial, onde é que nós definimos? Qual é o papel que nós damos ao professor? Qual é o papel que nós damos àqueles setores da sociedade que são extremamente importantes para criar as bases necessárias para a criação da riqueza? Não estamos a criar, essa base nós estamos a criar. Portanto, esse é o grande problema que nós temos. E aqueles que deviam estar a articular estes problemas a partir dos lugares próprios, como na Assembleia da República, por exemplo, não fazem isso. Passam o tempo todo a falar de dívidas ocultas. Olha, as dívidas ocultas foram criadas por uma razão que até é compreensível. Agora, se o dinheiro foi corretamente utilizado ou não, isso é o que nós temos que questionar e querer que seja bem feito. Porque era para defender a nossa soberania, era para nós termos soberania aqui sobre o Oceano Índico, era para nós termos essa coisa, por sermos nós próprios a vigiar os nossos recursos, a explorar os nossos recursos para o nosso próprio bem, sermos nós. Mas para isso é preciso investir. E portanto, as dívidas ocultas não foram criadas por um problema de brincadeira, não. Agora, a educação é tal coisa, tem 22% do orçamento geral do Estado,
18% do orçamento geral do Estado, e não sei. Não estamos a fazer o investimento que é necessário, porque na maior parte dos casos os políticos olham para a educação como despesa. A educação não é despesa, é um investimento. É um investimento com retorno. É um investimento com retorno a longo prazo. Esse é que é o problema que mas nós somos imediatistas, fazemos programas só para 5 anos, fazemos programas, cada vez fazemos programas para 5 anos, nem vamos visitar o plano, a história dos planos prospectivos indicativos dos anos, do tempo de Samora Machel, e agora temos a tal chamada Agenda 2025, que na verdade é o documento base no qual os partidos políticos se inspiram para elaborar as suas propostas de governação. Mas nunca dizem isso aí. Nunca dizem isso. Escamteiam a verdade. Vão copiar lá, fazem copy and paste deste documento, copy que foi feito por moçambicano, fazem copy and paste, fazem programas de governação e aparece. É por isso mesmo que os programas de governação que são apresentados por partidos políticos nunca são diferentes, são quase a mesma coisa. Todos os nossos partidos políticos não aparecem com alternativas diferentes de uma das outras. Então, este é o assunto que nós precisamos de tentar resolver para termos uma sociedade que caminha efetivamente na rota do progresso. E não vamos ter nenhum governo que será melhor. Nós podemos mudar a Frelimo, colocar a Renamo, ou mudar a Renamo, colocar a MDM, ou colocar os PIMOS, ou quem quer a gente quiser. Mas enquanto nós não olharmos para os pilares de desenvolvimento de uma sociedade e na forma como eles devem funcionar para que a sociedade de facto possa ter pés para andar para frente, para que a nação moçambicana possa ter o caminho de progresso aberto, nós não vamos a lado nenhum. Exato. Alfredo Magomice, qual é a sua opinião com relação a esta questão da educação no país? Por exemplo, antes uma criança da primária, com a 3ª classe, já sabia ler, já sabia escrever, mas agora não acontece isso. Por exemplo, a criança com 7ª classe tem dificuldades na escrita, na leitura. Muito obrigado, Ana Maria, mas para antes eu queria felicitar o meu colega do painel, porque apesar de termos começado desfasados, afinal de contas estamos a convergir para percebermos, e ele voltou para o real até perceber, na verdade, que a nossa sociedade está flagelada com problemas sérios, a começar da educação, que devia ser o setor mais importante em que uma sociedade pode investir se quer prosperar. Concordo plenamente, na maioria das vezes, como colocou a questão, e isso revela a forma desastrosa como o sistema do Partido Frelimo tem tratado ou tem atendido o setor da educação de forma excessiva. De forma alguma podemos dizer, e eu posso dizer que o presidente Samora Machel, ele tinha uma visão clara sobre o que é educação, mas todos os governos subsequentes repararam para a educação como na verdade fosse um fardo desnecessário. Essa é a razão. Olha, eu digo um exemplo. Eu comecei a estudar um pouco mais tarde. Eu até 11, 12 anos não sabia me expressar em língua portuguesa, mas já sabia fazer algumas contas. Por quê? Porque assim era ensinado. Já sabia ler, mesmo que não pudesse perceber. Mas o ensino os professores eram tão dedicados, de tal forma que até a 5ª classe, mesmo assim, eu já sabia ler e escrever corretamente. Eu lembro porque que nós tínhamos ditado, cópia, composição, feito a rigor. Professor que sabe ler e escrever. Ana Maria, parece brincadeira. Vai hoje a qualquer universidade deste país, eu até posso, desculpe-me, professor doutor Orlando Quilambo, até na Oxford de Moçambique, como ele tem dito, vai ao 1º ano, vai encontrar que em uma composição ou um texto escrito de pelo menos 100 palavras, vai encontrar mais de 20 erros ortográficos. Isto revela o quê? Revela a forma promíscua como os governos sucessivos de Moçambique, os governos da Frelimo, trataram a questão da educação. Eu digo, para começar, qual é a filosofia de formação do professor em Moçambique? Professor primário é o quê? É 7ª mais 1, 7ª mais 2, 7ª mais 3, 10ª mais 1, 10ª mais 3. Não existe.
Aqui na província de Maputo, cidade da província de Maputo, você encontra centros de formação de professores primários, 7+1, 7+3. O que é que nós estamos a fazer? Filosofia de formação do ensino básico geral. Qual é a filosofia de formação do professor? Quais são os requisitos para o ingresso? O que é que se pretende que seja um professor? Não existe. Qual é a filosofia de formação do professor do ensino secundário? A Universidade Pedagógica, que era a instituição que sabíamos que, por natureza, foi concebida para formar professores, hoje em dia virou um mercado chipamanine, em que tu chegas lá e encontras carros à venda, peixe à venda, cabrito à venda, galinha à venda. Tu vais para a Universidade Pedagógica, encontra formação para médicos, formação para engenheiros de construção civil, formação para montadores de viaturas, montadores de aviões, engenheiros de estradas, professor de biologia, professor de economia. O que é que nós estamos a fazer? Tudo isso por mero desleixo de moçambicanos que apenas olham para o seu bolso. A Universidade Pedagógica, uma instituição que foi concebida de elite para a formação de professores moçambicanos, foi transformada em um covil para formar aldrabões em ciência, aldrabões em ensino. Aqueles não são professores. Diga-me, eu posso desafiar ao reitor da Universidade Pedagógica hoje, para os professores que forem a graduar, se serão professores ou não. Não sabe se está a formar professores, está a formar médicos. Médicos para quê? Para que sistema? De saúde nacional ou um sistema de saúde paralelo? Tudo isto revela a forma promíscua, a forma desastrosa como o regime da Frelimo atacou ou está a atender o sistema de educação no nosso país. De tal forma que o sistema de educação hoje, apesar da tal massificação, tem professores não formados, tem vocacionados e tem até, passe-me a expressão, tem aldrabões. É preciso dentro investir do mais. sistema. Portanto, o que é preciso aqui? É preciso sentar, reformular o sistema da educação. Quem deve de ser professor? Aqueles que já estão lá, não podemos fazer nada. É preciso encontrar forma de voltar a se fazer sentados na carteira, capacitá-los, reciclá-los para que possam ser professores de verdade. Exato. Aos outros que entrarem, é preciso a partir de já decidir o que é que nós queremos, quem deve ser professor. Não é questão só de dizer que tem 10ª classe, vai ensinar a 1ª classe. Não é isso. O que é que nós pretendemos? Olha, tem-se dito, quer matar uma cidade, não lhes ensina, não lhes deu educação, deles dinheiro. E que o nosso país está. O nosso país não está preocupado em formar moçambicanos, mas está todo momento a gritar, a dizer que não tem apoio de parceiros internacionais. Mas nem o mínimo que devia fazer não faz. Será que falta aqui um caderno e esferográfica para que um professor possa ensinar como deve ser? Até hoje, há escolas em que professores não sabem fazer uma cópia no quadro. Hoje estamos a falar, não estou a falar de outro país, estou a falar da cidade de Maputo. Há professores que não sabem fazer cópia no quadro. O que nós estamos a fazer? Tudo isso resulta das políticas de governação do regime que governa o país há mais de 40 anos. Eu não concordaria com esta parte da intervenção do meu colega. Para o marasmo em que está. O que vai acontecer na verdade? Tu vais ter uma pessoa com má formação geral, amanhã vai concorrer para a faculdade de medicina. Sai um médico que entra mal e sai pior. Tu vais ter alguém que vai mesmo para a polícia. Chega numa esquadra, não são culpados. Polícias que não sabem redigir um auto, não são culpados. Por quê? Tiveram má formação. Até hoje, o que nós precisamos de sentar é reformular o sistema de educação. O que é que nós precisamos? Eu desafiaria qualquer partido da oposição. Meu caro, nós estamos a falar de partidos. Eu estou agora para mostrar o seguinte. O que eu quero mostrar, o argumento que eu quero trazer aqui, o partido que está a levar este país para o nível em que está, é o partido em que você faz parte, é o partido em que você é membro, é este partido que está a levar o país para o nível em que está. Este país é um precipício. Vamos lá dizer que tem razão.
Ok? Não, vamos lá dizer, não, também, vamos lá dizer que tem razão. Então, Porque na vamos minha ouvir a opinião, opinião. acho que não tem. Vamos lá dizer que tem razão. Então, a pergunta que eu coloco agora é a seguinte. Se posso colocar a pergunta ao meu par de painel, Ana Maria. A pergunta que eu coloco agora é a seguinte. Qual é a alternativa que alguma vez a Renamo apresentou ao povo moçambicano nos pleitos eleitorais que já tivemos para tratar do assunto da educação? Nenhuma. Qual é a alternativa que o MDM ou outro qualquer partido que concorreu nas eleições gerais neste país trouxe para melhorar a situação da educação? Nenhum. Logo, este argumento que está a apresentar de que o problema é do partido que está a governar é falso. Este problema que estamos aqui a discutir neste momento, qualidade de educação no nosso país, é um problema da nossa sociedade. É um problema que começa com a nossa corrida à economia do mercado. E a Renamo é o partido que diz que lutou pela economia do mercado neste país, mas não tinha opções ou alternativas para apresentar para que a economia do mercado fosse bem encarada neste país. O que nós criamos com a economia do mercado é corrupção. E hoje estamos a reclamar por causa da corrupção que a vossa agenda política colocou sempre à frente. Nós queremos democracia, nós queremos economia de mercado, e perdemos o controle nessa corrida toda. E a Renamo é responsável pelo descalabro, juntamente com a Frelimo, se quisermos falar corretamente aqui. Não é a Frelimo sozinha que é responsável por isto, é toda a sociedade, porque nessa altura até só tínhamos Renamo e Frelimo. Renamo no mato a criar problemas para a governação e a Frelimo a tentar governar esta sociedade para que alguma coisa pudesse acontecer. Então, essas deficiências que temos hoje no nosso sistema de educação não são deficiências criadas pela Frelimo, são deficiências criadas por todos nós, porque todos queremos governar ao mesmo tempo. Sabemos pouco da democracia, mas queremos democracia. Sabemos pouco de governar, mas queremos governar sem aprendermos como se governa. Então, eu penso que nós temos que ser honestos. E essa coisa de sermos honestos é o caminho mais importante que nós devemos seguir para resolvermos corretamente os nossos problemas. Como melhorar essa questão da educação no nosso país? Pergunta correta. Eu penso que uma das coisas que nós temos que fazer é reconhecermos que para nós andarmos com um país, não devemos combater os nossos governos. Devemos mostrar aos nossos governos os caminhos corretos para seguir. E isso deve fazer a sociedade política com assento, a sociedade política. E deve também fazer a sociedade civil. Porque se ficarmos a lutar por protagonismo, vamos ficar nessa luta até ao fim e não vai acontecer nada. Não vai melhorar nenhum serviço. Nenhum partido há de chegar ao poder e vai governar bem este país. E nenhuma sociedade se governa bem. Nenhum país se governa bem quando estas sociedades ficam a degladiar. A sociedade política, a sociedade civil ficam a degladiar. Nenhum país se governa bem nessas condições. Então, a primeira coisa é esta. Temos que reconhecer que precisamos de uma sociedade política funcional, precisamos de uma sociedade civil funcionar e temos que financiar estas sociedades para que funcionem corretamente e exigirmos contas a nós próprios. É a primeira etapa. É isso que vai permitir que nós tenhamos um sistema de educação bom. E o sistema de educação bom é que vai permitir que nós tenhamos bons engenheiros, bons médicos, bons políticos, bons governantes e por aí adentro com quadros bem qualificados. Tenhamos bons farmeiros, bons marinheiros, bons carpinteiros e bom tudo. E pararmos com esta filosofia de pensarmos que para se ser alguém na vida é preciso ter diploma do ensino superior. Não. Ensino superior não é para todos. Nenhuma sociedade se formou com o ensino superior. O que nós temos neste momento atualmente em Moçambique é que todo mundo quer licenciatura. Por quê? Porque nós indexamos o salário não ao trabalho ou à qualidade do trabalho que as pessoas prestam, mas ao grau acadêmico, mesmo falso que seja. Este é que é o problema. Indexamos o salário que alguém vai receber ao diploma. Um diploma, é por isso mesmo que as pessoas compram diplomas. Porque com um diploma do ensino superior vais ganhar um bom salário, vais concorrer para um lugar no Parlamento, na Assembleia da República, vais ser preferido. E temos aqui uma proliferação de indivíduos que falam coisas que nem sequer percebem e vamos atrás deles. Estamos a ver isso na campanha que está a acontecer em Nampula. Vamos falar sobre isso, espero que o tempo sobre para falarmos sobre isso. Mas aquilo é o espelho da sociedade que nós temos. É o espelho do que vai nos acontecer nas próximas eleições. Não temos na nossa sociedade, infelizmente, uma capacidade de sentarmos e refletirmos nos nossos problemas. Aqueles que deviam organizar a sociedade para poder ser fiscal fiel do poder político que nós temos neste país,
não fazem isso. Estão a concorrer para o poder político no mesmo momento que o outro está a governar. Não devia ser assim. Portanto, para podermos corrigir esses erros todos, para termos um bom sistema de educação, como eu dizia, nós temos que reconhecer isto. Estas mãos, quando brigam, ninguém vai lado nenhum, ninguém faz nada, nenhuma delas vai fazer nada. Se as pernas brigam, então este corpo não há de ir para lado nenhum. Quando começarmos a perceber isso, então vamos fazer cada um o que deve fazer. Exato. Esta mão precisa desta, este braço precisa deste, esta perna precisa daquela. E se não coordenarem quem vai dar o passo a seguir, etc, etc, o corpo não há de ir a lado nenhum. Esta sociedade está numa situação em que as pernas estão a brigar. E as pernas quem são, na minha ótica? As pernas são a sociedade política, incluindo os partidos políticos na oposição, e a sociedade civil. Todos eles estão a lutar pelo protagonismo. O povo colocado aqui inclina-se para o lado que parece estar a veicular a mensagem mais correta. E esse lado qual é? É o lado onde está a oposição política e a sociedade civil. Exato. E o lado que está a tentar resolver problemas, sozinho não pode resolver problemas, está abandonado porque ninguém está a prestar atenção a ninguém. Exato. Então, esta é a situação em que nos encontramos. Temos que corrigir esta balança, tem que ser corrigida. Ana Maria. E a maneira de corrigir esta balança é, na minha opinião, sentarmos todos como sociedade e definirmos a agenda de desenvolvimento para Moçambique. Ana Maria, bom, eu acho que o colega do painel está a ser muito infeliz ao tentar aqui trazer uma avaliação de desempenho da oposição num tema que não faz parte. E eu acho que ele tem déficit muito grande de perceber. A oposição é fiscal do governo. É aí onde a oposição entra. A oposição não está fora desta moeda de governação do país. Está no parlamento, aprova, não aprova os programas de governação, faz parte do governo. A oposição moçambicana no parlamento faz parte do nosso governo. É isso que eu estava a dizer. Eu compreendo a situação dele. Ele tem déficit de perceber o funcionamento da democracia e de perceber o que é esta democracia num sistema moderno como o país. Por isso, ele mistura, faz tudo uma salada desnecessária. A oposição não tem nada a ver com o governo. Mas vamos então mas permite que eu responda isso. Mas mais uma vez, o que eu quero dizer aqui é assim, ficou claro que o país tem um problema na educação, pelo menos no setor em que nós falamos aqui, porque há um regime que governa este país e não foi capaz de apresentar uma solução ou um projeto de formação do homem desde 1975 até ao dia de hoje. Se ele fala e se expressa assim, porque teve um pouco dos outros que tentaram formar e capacitar professores. Portanto, o que é preciso fazer agora é, neste momento, ele dizer qual é a solução. Está provado que a Frelimo é que está a levar o país a um caminho errado. O que tem que ser feito agora é o povo deixar de fato a Frelimo e trazer um outro partido. Vamos então analisar uma outra Esta é a solução, meu caro Cumbane. Não pode ter medo, eu compreendo o seu problema. Você tem um problema de pensar, tu vais acordar Cumbane na mesma. Vais acordar com o BAN, vais acordar funcionário do Estado, vai continuar a ir ao IEM, a receber o teu salário, com a Renamo a governar. Não se preocupe com isso. Mas por que a Renamo então não consegue apresentar propostas de governação que são aceitas pelo povo? A Renamo nunca consegue. Eu estava a fazer assim uma pergunta aqui. Qual é a alternativa que vocês ofereceram para nós podermos escolher essa, por exemplo? Não estamos a falar de manifesto. Vamos então para questões práticas. Você vai continuar funcionário do Estado, vai continuar professor na UEM, a receber o teu salário. E se a STV quiser, vai continuar a lhe convidar como comentador. Vamos então partir para questões práticas. Dr. Alfredo Magomice, falamos da educação, levamos muito tempo com este tema da educação, é mesmo extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. Falamos da economia, vamos falar da saúde, Dr. Cumbane. Como é que olha para o sistema de saúde no país? 2 minutos. Bom, 2 minutos para falar de saúde. De uma forma resumida. Também temos desafios lá. Ainda não temos um sistema nacional de saúde humanizado. E isto tem sido dito pelo próprio governo. Portanto, não é a oposição que diz isso. O próprio governo reclama a qualidade dos serviços prestados pelo nosso Sistema Nacional de Saúde. Portanto, nós precisamos de fazer melhorias em tudo. A educação é um dos locais, já falamos muito sobre isso agora aqui, a saúde também. Nós precisamos... Sabe o que está acontecendo neste país? A razão por que nós não temos bom sistema de educação, não temos bom sistema de saúde, é que quem vai para lá sabe que é para passar a vida inteira a sofrer. A sociedade não prestigia essa pessoa. Todo mundo quer trabalhar na autoridade tributária, todo mundo quer trabalhar no Banco Central, todo mundo quer trabalhar no Ministério das Finanças, que parece que tem um regime especial de salários, ninguém sabe porquê. Todo mundo quer ser deputado,
porque os deputados têm regalias, etc. Então, nós tornamos a carreira política neste país como uma profissão. E como na carreira política qualquer um pode entrar. Então, quer dizer, de qualquer maneira nós vamos formando o que estamos a formar aqui. Então, a saúde não podia estar melhor. Ela faz parte deste pacote todo. Podemos falar também dos transportes públicos. Não existem, o nosso povo não é transportado como deve ser. Mas isso não quer dizer, esses problemas todos são os nossos desafios. Não podemos, por causa desses problemas, negarmos ver que um governo está a tentar fazer o que pode nas condições em que a sociedade moçambicana se encontra. Não pode ser. Negar isso é mau, já é mesmo desonestidade intelectual. Então, a saúde não está melhor também. Também precisamos de melhorias lá. Precisamos não colocar na saúde pessoas que não têm vocação para a saúde. Mas o que acontece agora é que quem vai para a educação, quem vai para a saúde, é aquele que não consegue ir para esses outros locais. Que eu enumerei alguns deles aqui. Portanto, quem não consegue emprego na autoridade tributária, então tem que ir não sei qual. E isso começou a promover um outro problema, chamado nepotismo. Por isso é que temos nesses setores que são chaves, indivíduos que nem sequer entendem da sua missão e colaboram, portanto, para a proliferação da corrupção. Então, é este o problema que nós temos. Nós temos que ter profissões de vocação. Saúde, ser enfermeiro é uma profissão de vocação, ser médico é uma profissão de vocação. Vai-se a testes psicotécnicos quando alguém diz que quer ser enfermeiro. Como quando alguém quer ser piloto, vai a teste psicotécnico. Não pode ser qualquer pessoa. Quando alguém quer ser professor, vai a teste psicotécnico para ser professor, da mesma forma que você vai a teste de aptidão física quando você é para ir ao serviço militar obrigatório. Então, são estas filosofias de que o meu par do painel estava a falar, e eu concordo com ele nesse aspecto, que nós temos que definir claramente para podermos passar a ter um sistema de saúde de qualidade, um sistema de educação de qualidade, um sistema de transporte de qualidade, um sistema de justiça de qualidade, todos os serviços públicos de qualidade, empresas que produzem. Porque uma das coisas que até não falamos, quando falamos da economia, é que os nossos empresários não são empresários. E o presidente o governador do Banco Central tinha razão quando disse que temos lobistas no lugar de presidentes de conselho de administração dos bancos neste país. É verdade. É porque, como o Trump nos insultou, por exemplo, nós todos estamos contra ele, porque não podemos permitir que alguém nos insulte. Mas no lugar de nós reagirmos a insultos como aquele que o Trump mandou para todos, nós temos que tentar apreender desses insultos o que é essencial nós fazermos para sairmos disto. Temos que ter uma alternativa para mostrar aos outros povos que nós podemos fazer melhor as coisas. Não somos exatamente o que vocês pensam que nós somos. Então, é só dessa forma que eu penso que nós podemos melhorar tudo, incluindo a saúde de que estamos a falar agora. Exato. Vamos no tempo, vamos falar de questões positivas desta governação do Presidente Nyusi, uma das quais, Alfredo Magomice, é essa questão da paz, que eu penso que o Presidente está a levar a sério e garantiu de que a um curto prazo os moçambicanos terão uma paz efetiva. Aliás, é através desta paz que tudo o resto vai funcionar. A educação, a saúde, portanto, e todas as outras áreas que contribuem, então, para que os moçambicanos possam viver da melhor forma possível. Tem a questão também da corrupção, que é uma outra bandeira do Presidente da República, que depois vamos falar mais adiante. Mas aspectos positivos, esta questão da paz, os moçambicanos já estão a viver em paz e tudo leva a crer que viverão, pelo menos, por um bom tempo. Bom, muito obrigado, mas permite, não me deu espaço para comentar sobre estamos com muito pouco tempo, ainda temos mais a saúde, mas tema. eu acho que, a bem da verdade, faz sentido que eu também fale um pouco sobre a saúde. Já tinha falado dito antes, mas mais uma vez deu para perceber que o meu colega concorda muito bem a dizer que o sistema de educação, por não funcionar, por culpa de um regime, todos os outros não funcionam. Porque eu não disse por culpa de nenhum regime, por culpa de todos nós, incluindo aqueles que não fazem parte do regime. É o tronco principal, é o tronco principal. Hoje em dia, olha, um enfermeiro, um técnico ou recém-formado em qualquer sítio, chega no seu posto de trabalho, a primeira pergunta que faz é: qual é o way aqui? Qual é o way? Quando diz way, qual é o way? Quer saber o que é que pode tirar como dividendo fora daquilo que é o seu ordenado normal.
E isso está quase em todos os níveis. Até há lobbies para nomeação de chefe de setor, chefe de departamento, diretor nacional, até ministro. Se tu fores para lá, o que é que vai me dar? O que é que eu vou ganhar por isso? Quer dizer, é ver até que ponto este sistema está deteriorado, tal que nada do bom pode sair. Ana Maria, neste momento, é dar graças a Deus, não ficar doente. Não digo aqui em Maputo, aqui, era que eu estou sentado em Maputo. Conheço pessoas que entraram no hospital há 2, 3 dias à espera de uma operação. Vem de uma fratura, vem de que não pode ser operado porque não há, como eu disse, não há reagentes. Não há, quer dizer, veja, eu estou a falar do Hospital Central de Maputo. Não estou a falar de Nangade, não estou a falar de Machaz, não estou a falar de Angosta, estou a falar de Maputo. É ver, isto está num estado tão degradado, tal que aquelas pessoas que estão ali, que estão a chefiar-se, têm tanta coragem, falta de humanidade para saírem aqui ao povo e dizer aquilo que dizem. A oposição tem um grosso de culpa disso, porque vai destruindo e impossibilitando que se façam as coisas que podiam se fazer para melhorar isso. Nenhum dos funcionários sérios do Ministério da Saúde é da oposição. Todos têm cartões do membro da Frelimo. Mas olha como está. Alguns não são membros de consciência? Ninguém. Mas todos pagam quantos? Também tem membros da Renamo que não são membros de consciência. Nenhum professor na universidade onde se dá aula é membro da Frelimo, mas está caos, incluindo a ele. É um caos. Quer dizer, é só perceber isso como está. Agora, falando dos aspectos positivos do presidente Nyusi, sincera desculpa, eu não queria entrar deste lado. A única coisa que eu poderia do presidente Nyusi de bem, ela tem um bom assessor quanto ao discurso. O presidente Nyusi faz bons discursos. Está a querer dizer que na sua avaliação estou a fazer a minha avaliação. Estou a fazer a minha avaliação, permite que eu termine. Eu congratulo o presidente Nyusi porque tem um bom redator de discursos. Faz escolha de palavras corretas que sabem sensibilizar aos moçambicanos no momento. Ele está de parabéns quanto a isso. 2, sabe muito bem encarnar o discurso que ele faz. É um bom, diríamos, um bom político quanto à concepção do que fala e do que aparentemente diz. Faz muito bem e quanto a isso eu lhe dou parabéns. Em termos pragmáticos, já fiz uma avaliação. Aliás, eu concordo e corroboro com o discurso dele no final do ano. Ele diz, como diz, o Estado da Nação é desafiante, mas encorajador. Encorajador, para dizer que ele não chegou ao ponto de encontrar um bom naquilo que ele faz. A razão pela qual não conseguiu colocar esta palavra na avaliação, da autoavaliação que ele faz. Então, não sou eu que venho aqui para dar uma avaliação positiva, mas, como eu disse, avaliaria o presidente Nyusi nestes termos. Se ele não é capaz de dizer que fez bem, quem sou eu para dizer isso? Exato. Então, mas escreve, concebe, encarna muito bem aquilo que ele diz. Ou seja, professor Julião, aspectos positivos, temos a questão da paz, que quer parecer que o Presidente está a levar a sério, e essa questão do combate à corrupção, apesar de haver alguns problemas com relação a um dos aspectos que eu considero muito positivos deste Presidente que temos é que ele é honesto, na minha opinião. Ele é honesto, e ele tem as facilidades que tem, que o meu par do painel mencionou, eu subscrevo isso, mas esta parte de encarnar o que ele diz é extremamente importante. Ele disse, por exemplo, que faria tudo para que não voltássemos a matarmos uns aos outros. As armas calaram. É verdade que falta ainda o caminho para andar, para que a paz seja efetiva de facto. Estou preocupado com as escaramuças que estão a acontecer em Cabo Delgado, mas é preciso lançarmos o alerta para que quem de direito trave essa situação quanto cedo. Não podemos ficar a protelar decisões. Então, essa parte do presidente de saber fazer-se escravo da sua palavra, ser honesto com os moçambicanos, como foi agora quando do informe. O Estado da Nação não está bom. Ele não podia dizer que está bom o Estado da Nação.
Mas não está mal o que foi feito, está positivo, está na direção de nós, de facto, termos um bom Estado da Nação um dia. Talvez não será agora, neste mandato dele, que isso vai acontecer, mas quem sabe, se ele tiver mais uma oportunidade, se ele não for a ter essa oportunidade, quem tiver a oportunidade de saber lhe ouvir e continuar. Porque um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é a descontinuidade. É que cada um que chega ao poder quer deixar sua marca. Não temos uma agenda de desenvolvimento do país, de governação do país, que diga a composição básica do governo tem que ser esta. Cada um chega, escangalha tudo, morre memória institucional, quer dizer, e cada um vai fazendo as suas coisas. Se nós começarmos a aprender a partir deste ciclo de governação, como ele chama, a criar memória institucional, irmos corrigindo as coisas que precisam de ser corrigidas, a oposição colaborar na crítica positiva ao governo, ele podia ser melhor no outro mandato se tivesse essa oportunidade para ter outro mandato, e eu acredito que ele tem tudo para ter o outro mandato. Se continuar como está a governar nos últimos 2 anos que lhe faltam neste mandato, se ele continuar a ser este cidadão honesto, que comunica com o seu povo como deve ser, e conseguir encorajar os seus colaboradores para fazerem a mesma coisa, para seguir o exemplo dele, porque há de facto dificuldades muito enormes. Os ministérios não conversam com o povo. Nós não estamos a saber o que acontece nas obras públicas, é por isso que ele pode dizer que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. Nós não estamos a saber o que acontece na ciência e tecnologia, porque não comunicam. Não há uma cultura correta de comunicação. A prestação de contas não está lá. Os nossos ministros não sabem prestar contas sobre o seu desempenho. É por isso que parece que não está a acontecer nada, mas há coisas que estão a acontecer e bonitas, mas o povo não sabe. E o povo não pode dizer que estão a acontecer coisas que não tem certeza e não sabe que estão a acontecer. Só uma e outra vez é que aparece na imprensa. Eu não estou a dizer que os ministros têm que contratar assessores de imprensa para andar atrás deles, não. Mas eles têm que ter uma cultura de prestar contas devidamente ao povo. Tem que ter um espaço. Os nossos órgãos de comunicação social, a Rádio Moçambique, por exemplo, faz um programa que eu não estou a fazer publicidade aqui, que é interessante, que se chama qualquer coisa, onde chamam os ministros e conversam com os ministros e todo mundo fica a saber o que cada ministro está a fazer. É esse o momento que a sociedade tem para avaliar que governo é que nós temos ao longo do tempo. Não só esperarmos finais de 1 ano, final de 2 anos, continuamente tem que ser assim. A STV tem que chamar ministros aqui, entrevistar ministros e procurar saber o que está a acontecer lá, forçar essas pessoas para comunicarem. Vontade, mas já essa dificuldade. E há uma lei de imprensa que proíbe que essas pessoas tenham que esconder informação ao povo. Nós temos que pedir prestação de contas a essas pessoas. É assim que a cultura de governação e o presidente Nyusi há de passar a ter boa companhia para que, de facto, os 2 últimos anos que ainda faltam para ele terminar este mandato, eu sou ponto 1, possam ser melhores do que até os 3, porque esses 3 eles foi muito confrontado com muitas adversidades. Agora que temos paz, conseguimos ver como gerir melhor a nossa própria renda, vamos tentar corrigir as deficiências na nossa cooperação com os nossos parceiros de cooperação para voltarmos a ter o apoio onde é necessário, mas não é para voltarmos a pensar que o dinheiro de apoio é para financiar as obras públicas e a renda dos moçambicanos é para voltar a engordar a Assembleia da República, para comprar 4x4 dos deputados, para eles não poderem fazer a fiscalização que devem fazer devidamente ao governo. Porque quando se trata de aprovar salários dos deputados, estão todos juntos lá na Assembleia da República, ninguém reclama nada, aprovam tudo e alguns fingem até que estão a abster, mas depois vão se beneficiar das regalias que aprovam para eles. Portanto, eu penso que os nossos poderes, o poder judicial, o poder executivo e o poder legislativo devem parar de ser obstáculos ao nosso progresso. Mas disciplinarem-se, porque não são poderes disciplinados esses. O governo não tem estado a mostrar boa colaboração, como eu já dizia hoje. Alguns ministros não mostram boa colaboração com o Presidente da República, mesmo depois daquelas visitas que ele fez a alguns ministérios, as recomendações que ele deixou lá, alguns ministros, pura e simplesmente, nem se lembram dessas recomendações neste momento. Então, isso não pode contribuir para uma boa governação. Esses poderes têm que deixar de se servirem do erário público moçambicano para formarem uma oligarquia entre eles e explorarem o povo e tornar o Estado moçambicano um Estado bandido. Não podem continuar a fazer isso. Exato. Não devem continuar a fazer.
Obrigada. Podíamos estar aqui a falar sobre estes 3 anos de governação do Presidente da República, Filipe Nyusi, mas temos outros temas. Vamos falar de mais um tema. Vamos, desta feita, falar desta campanha para as intercalares de Nampula. A votação será no dia 24 de janeiro. Alfredo Magomice, este é o 9º dia. Como é que avalia esta campanha, o desempenho dos 3 candidatos? Bom, muito obrigado. Em relação à campanha eleitoral para a eleição intercalar em Nampula, para a eleição do presidente do Conselho Municipal, devido à morte do ex-presidente, diríamos que daquilo que nos é feito chegar, a avaliação é positiva, é boa, tendo em conta que há um nível de urbanidade muito bom, há uma boa coabitação entre as diversas campanhas. Vi ontem ou hoje pela televisão as informações prestadas pela polícia, pela Comissão Provincial de Eleições, tudo indica que está a correr muito bem. Agora, em relação aos conteúdos, permita-me dizer que, na verdade, tem havido uma campanha séria que tem mostrado, na verdade, uma indicação clara do que se pretende que Nampula seja nos próximos 12 meses, tendo em conta a periodicidade de governação do próximo presidente. Tem havido alguém que, na posição em que está, poder ter feito, mas promete algo que devia ter feito, não diz. E diz que vai fazer da próxima, mas poder fazer agora. Aparece alguém que teve tanto tempo, 35 anos, para fazer, não fez, mas está a aparecer agora a dizer que vai fazer da próxima. Vou ficar. Que brincadeira é essa, pô? Sinceramente. De tal forma que eu acho que os nampulenses, os irmãos Macuas, têm a ideia já concreta e pragmática sobre que presidente esperam, mas naquilo que eu tenho visto, acho que há um candidato sei que merece, que não faz parte do passado, não faz parte do presente, mas faz parte de uma inovação que se espera que seja desejável para Nampula, e é isso que só podia apelar aos irmãos e irmãs Macuas que tenham para voto se concentrem neste candidato que é bastante inovador, que é o diferenciador das duas campanhas. Um passado que provou que não fez nada e não faz nada, e um presente obsoleto. Portanto, só podemos esperar uma inovação. E depois mandamos então a fatura. Professor, a fatura por quê? Julião Cumbão, a sua opinião com relação a esta campanha intercalar? Eu fiz campanha para quê? Gostei do passado obsoleto e presente problemático, coisa parecida que o meu pai do painel falou. Mas é assim, a campanha em Nampula está a decorrer, como ele dizia, e eu concordo com ele, de forma ordeira. Há muita urbanidade nesta campanha. E eu dizia num outro espaço público que, oxalá, esta campanha fosse tida como uma escola de como as campanhas deviam decorrer. Vamos ter eleições autárquicas este ano. Exato. Então, é preciso olhar para a experiência de Nampula como antecâmara do que deveria ser a campanha. Didática mesmo, do que deveria ser a campanha para as autarquias que vão ter lugar. Para as eleições no geral, e particularmente para este ano, que já é este ano. Agora, no próximo ano, vamos ter outras. Então, vamos aprender daquilo que está acontecendo em Nampula para passarmos a ser uma sociedade que pauta pela urbanidade. É muito importante isto. E isto está nas outras intervenções minhas. É que só este caminho é que pode abrir espaço para pensarmos progresso. Sem isso não vale a pena. Vamos ficar sempre a brigar. Então, aquilo que está acontecendo é bonito. Oxalá se replique nas próximas campanhas. Agora, em termos de mensagens que estão a ser passadas, claramente em Nampula há um desnível muito grande da qualidade das mensagens que estão a ser passadas ao eleitorado. Todo mundo pode ver
a partir de qualquer lugar onde esta campanha pode chegar através dos órgãos de comunicação social, que o candidato da Frelimo tenha a mensagem melhor articulada para os municípios de Nampula. Esse é que está a fazer campanha. Eu estou a fazer a minha análise também. Estou a fazer a minha análise também. Para mim, pelo menos, o candidato da Frelimo tem a mensagem que melhor passa para os municípios de Nampula, para aqueles que... E depois, com aquela simplicidade, não está a prometer mares e fundos aos nampulenses. Está a fazer perceber que há problemas e que esses problemas precisam de resolver, e ele tem uma proposta de solução e ele articula esta proposta de solução para as pessoas. Campanha faz-se dessa maneira, a caça ao voto faz-se dessa maneira. Eu gostaria era que, do mesmo modo que falamos da forma ordeira como a campanha está a decorrer, que é muito bonita, os partidos da oposição, no momento de fazer o balanço, olhassem para as imagens que são tomadas pela televisão desta campanha e começassem a estudar aquilo para ver como fazer melhor. Mas isso não quer dizer que a Frelimo também tem que ficar por ali a pensar que está a fazer tudo bem. Tem que olhar para o que os outros estão a fazer mal e para não repetir aquilo. E tem que olhar para aquilo que se diz que está a fazer bem para melhorar. Porque quando se diz que estamos a fazer bem, não é para ficarmos descansados, que estamos a fazer bem. Por isso é que eu não gosto muito de passar a vida a elogiar. Essa política de todos passarem a vida a se elogiar, ficam preguiçosos. Não, por isso mesmo que eu estou a dizer que nós estamos a formar uma sociedade em que as pessoas têm preguiça de pensar. Os questionamentos é que atiçam a curiosidade, a atenção das pessoas para que possam pensar nas soluções. Nós temos que ser esse povo que se questiona sempre, mas questiona tudo e procura pormenores sobre tudo o que está a acontecer e as razões disso estar a acontecer como está a acontecer e não de outra forma. E as propostas são realísticas? As propostas que estão a ser veiculadas pela Frelimo são propostas, como eu estava a dizer, realistas. Os candidatos no geral, se vamos fugir um bocadinho, vamos deixar referenciarmos um único candidato, mas vamos olhar... Sim, a campanha, no cômputo geral, a campanha está a correr bem. Agora, tenho que criticar isto. É preciso que todos os partidos estejam a aprender a passar corretamente a sua mensagem. Porque o que o povo quer ouvir quando vai à campanha são as alternativas da solução dos problemas. O que está a acontecer na maior parte dos casos é que os partidos políticos passam a vida a fazer constatações que já foram feitas. Os munícipes de Nampula conhecem os seus problemas. O que eles querem saber é como é que cada um dos candidatos pensa resolver aqueles problemas. Essa mensagem não está para ser passada por muitos. E tenho que dizer isso, se estivermos a analisar a campanha que está a decorrer em Nampula neste momento. Alguém está a saber passar melhor, bem, em relação aos outros. Mas mesmo esse podia passar melhor. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Agora, aqueles que não estão a passar bem ainda têm tempo para passarem bem, porque os munícipes de Nampula devem sair beneficiados desta campanha. Devem escolher aquele candidato a presidente do município de Nampula que vai continuar o programa que está a governar Nampula, melhorando aquilo que o Mahmoud Amurano falecido estava a fazer quando estava a fazer. Porque se o Amurano foi escolhido naquele tempo, é porque ele articulou melhor a proposta de governação. Mas há espaço para melhoramentos. E como ele já não existe, quem vai lhe substituir não vai fazer exatamente como o Amurano fazia. Tem que melhorar alguma coisa. E esta mensagem de que vai melhorar isto, vai melhorar aquilo, é que é importante que passe. Exato. E não estou a ver esses candidatos no cômputo geral todos a passarem isto. Só o outro tenta, mas não chega lá. É preciso dizer isto. Exato. Então, porque isto faz parte de estudarmos as melhores maneiras de resolver os nossos problemas. Exato. Quer acrescentar alguma coisa? Não, talvez o que eu havia de dizer é que dizia que a fatura tinha que ir para mim, mas na verdade que esta teve a sua oportunidade de poder falar da fatura, eu disse no final, portanto teve nisto que temos a dizer em relação ao candidato especificamente de Renamo, ele está a ser bastante pragmático, está a falar dos problemas reais. Eu lembro quando vi ontem, parece que estava a visitar um mercado em que o mercado não estava pavimentado e nem tinha cobertura. Dizia, quando for eleito, o que vai fazer é pavimentar e cobrir o mercado. Isto quer resolver o problema. Isto não é uma falácia. Está a prometer a resolução de um problema identificado como mediante
os impostos e as taxas que ele for a cobrar. Mas isso ele não vai explicar em plena televisão que eu vou cobrar taxas para fazer. Não, está a dizer que vai direcionar melhor as taxas e os impostos dos munícipes para resolver os problemas dos meus. Mas ainda, é o candidato que mais a pé está a percorrer a cidade de Nampula, bairro a bairro, povoação a povoação, a ver e a explicar os problemas. Quanto ao seu manifesto, um manifesto bastante simples, pragmático. Ele não está a prometer, a cidade de Nampula tem problema de água, não está a dizer que vai construir uma barragem, está a dizer agora, vai fazer furos para resolver problemas imediatos, vai pavimentar, arruar uma e outra, passa a expressão, estrada, já percebemos, vai fazer um campo de futebol ali, acolá, coisas bastante simples, mas que mudam a vida das pessoas. Um campo de futebol para as crianças se divertirem, um e outro grupo ou cultural num e outro bar. É um manifesto bastante simples e pragmático para o tempo que ele estará em exercício do poder até a realização das novas eleições. A decisão final fica então nas mãos do Mas, desculpa, Ana Maria, eu vou concordar plenamente com o colega. Os macuas estão a mostrar grande educação, esperemos que não haja aqui intrusos que possam estragar esta festa, porque até agora a população de Nampula está a mostrar um elevado nível de educação, merece respeito. Se eu tivesse chapéu aqui, diria, até agora, tiro chapéu. Exato. Esperemos que essa seja eleições, uma campanha didática para aquilo que se pretende para o Moçambique. As próximas eleições. Aliás, aos outros que gostam de estragar, não esperem o dia 22, o dia 24 e o dia 25 para usarem a força e estragarem a festa. Exato. Vamos passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar destes novos ataques em Cabo Delgado, mais precisamente em Palma. Falámos um bocadinho desta situação ao longo do programa. Como é que olha para estes ataques? Isto mostra-se preocupante para a própria polícia? Eu estou com uma mistura de aborrecimento, preocupação e indignação ao mesmo tempo, e outros sentimentos. É uma salada de sentimentos que eu tenho. Já me pronunciei sobre a situação que está a ocorrer em cima da praia. Uma dessas vezes foi quando o comandante-geral da polícia deu um ultimato de 7 dias para as pessoas entregarem as armas. Olha, isso já foi há mais de 7 dias. E para contrariar esse ultimato, recentemente tivemos mais um ataque. Eu não quero ver o comandante-geral da polícia dar ultimatos aos bandidos. Eu quero o comandante-geral da polícia a orientar a polícia para o combate vigoroso e implacável ao crime. Aquilo que está a acontecer em cima da praia, numa sociedade organizada que almeja alcançar uma paz definitiva e efetiva, está a minar esse esforço de paz que está em curso neste momento. E nós não podemos ficar satisfeitos, nem ficar serenos, impávidos, nem fazermos discursos quando uma situação daquelas está a acontecer. Temos que pôr as nossas forças a funcionar, as nossas cabeças a funcionar, temos que utilizar os meios que estão ao nosso dispor para combater definitivamente e erradicar aquele mal. E aqui entra uma questão da prevenção. E depois trabalharmos na prevenção. Portanto, há relatos de que movimentações de homens com comportamento estranho vinham sendo reportados desde anos atrás, 2014, 2013 ou coisa parecida com isso. Eu me pergunto, por que que as instituições de Estado de Direito não se movimentaram no sentido de prevenir que isso acontecesse? Uma das funções principais da polícia e de todas as forças de defesa e segurança de um país, estou a falar inclusivamente até das forças
Armadas de Defesa de Moçambique, do Serviço Nacional de Informações e Segurança do Estado e da própria polícia, com todas as suas unidades diversas. Tem que combinar esforços estas instituições para combater aquilo. Nós não queremos ter células de terrorismo aqui neste país. Exato. Já está muito mal a nação árabe por causa do terrorismo. É para minar de novo os esforços de desenvolvimento do nosso país que estamos a tentar agora recuperar com esta conversa que está a acontecer para a paz efetiva em Moçambique entre a Renamo e o governo. O investimento. Então, é muito mal isto, é muito mal mesmo. O que eu quero que aconteça não é que haja discursos, é ouvir dizer que aquele fenómeno foi tratado devidamente e já não voltará mais a ocorrer no solo pátrio moçambicano. Exato. Alfredo Magomice, como é que olha para estes novos ataques desta feita em Palma? Bom, eu olho isso com tristeza, com dor, e para qualquer moçambicano é uma situação não desejável. Depois que foram decretadas as tréguas unilaterais pelo Presidente da Câmara no dia 27 de dezembro de 2016, era e é desejável que mais moçambicano não volte a morrer por causa da arma. Mas a situação em Cabo Delgado está ficando cada vez mais preocupante, traz muita tristeza quando podemos ouvir agora que a situação já não está circunscrita apenas ao distrito de Palma, agora já vai ao Planalto Nangade, está relativamente longe em relação a Palma. E isto demonstra claramente que é uma força que está disposta a apostar com o governo, com o Estado, no sentido de intensificar as suas cruzadas e trazer mais sofrimento aos moçambicanos e, por conseguinte, reduzir a produção dos moçambicanos. Portanto, isto, mais uma vez, já comentamos uma vez neste programa, é mais uma vez para sentarmos e, como país, analisarmos como é que devemos capacitar a nossa polícia. Não basta um treino físico, militar da polícia que é sujeita, mas mais do que isso é preciso capacitar a polícia de uma inteligência própria, capacitar a instituição, todas as instituições de defesa e segurança, não só do ponto de vista de pujança física, mas pujança intelectual. É preciso capacitar a polícia de um faro típico das mudanças dinâmicas que ocorrem na sociedade e que, por conseguinte, pode ser acompanhada por mudanças nefastas à própria sociedade. E isto requer um treinamento próprio que a polícia deve seguir. Estou feliz. Não é suficiente comprar centenas de blindados, centenas de ACAPA. Como se diz, as autoridades foram informadas da situação há algum tempo. O governo, queira local ou provincial, já tinha informação. Mas por falta desta preparação que a polícia teve, permitiu que o núcleo fosse desenvolvendo, fosse crescendo, chegar aos níveis em que está. Portanto, isto é triste. O que é preciso é que se arregasse as mangas, que se trabalhe no sentido de, agora já tem que ser feito um trabalho paralelo, capacitar a polícia, do ponto de vista de inteligência, mas também agora é preciso uma capacidade talvez física, mas mais do que isso, é preciso perceber as reais causas da gênese deste flagelo, porque muitas das vezes corremos a atacar o problema, corremos a atacar as consequências, mas não as causas do problema. É preciso perceber, dentro da inteligência, mais uma vez que digo, quais são as reais causas deste problema. O que é que isso reivindica? Será que há algum grupo excluído
será que há alguma forma de estar, de governação, que podia ter sido feita da melhor forma? A partida parecia-me que era uma questão religiosa, mas quando já sai de Palma, que é uma região basicamente muçulmana, estamos agora a falar de Nangadi, que é um grupo étnico mais macondes e que há um desfazamento do ponto de vista religioso entre os manes e os macondes. Há aqui uma interpretação que extravasa a questão religiosa. Então, há aqui uma causa que faz com que este grupo possa conseguir um avanço, o que faz levar a dizer que é preciso sentar e perceber o que está a acontecer. Exato. Mais do que isso, quanto mais cedo, se possível, conversar e perceber a real causa para evitar mais a morte de mais um moçambicano por este problema, que seja feito de forma inteligente e de forma convergente, incluindo a todas as forças que possam assim intervir para que esta situação seja resolvida o mais rapidamente possível. Exato. Muito obrigado. Sim, eu subscrevo e parabenizo, inclusive, como se costuma dizer, parabenizo. Eu não sei se este verbo existe. Não. O meu par do painel por esta abordagem nesta última intervenção sobre como é que se lidar com este assunto de Cabo Delgado. Não encontro eu explicação para isto. Eu tenho estado a fazer essas perguntas. Qual é a causa dessa gente que faz esses ataques às instituições do Estado? Estão a reivindicar o quê? E se já se sabe, por que não se diz? E não se sabe, isso não se sabe até hoje, por que não se sabe? Não temos inteligência suficiente sobre. Já se disse que a maior parte dos que foram detidos são moçambicanos. O que eles dizem? O que as investigações estão a dizer em relação a essas pessoas? Quer dizer, porque o povo precisa de saber disto. Eu não sei porque que isto tem que ser mantido no segredo, quando se trata de um problema que ameaça a segurança de todos nós, a segurança do nosso Estado. Não podemos permitir que grupos como aquele grupo, que não sabemos qual é a causa, não sei quando, sem nenhuma explicação por ninguém, ataquem o nosso Estado. E o Estado fique sereno, impávido, com discursos, com ultimatos, que depois são violados e depois não há consequências. Não podemos permitir isso. Eu penso que é hora de se pegar neste assunto de forma muito séria e se buscar uma solução que seja efetiva e definitiva. Não podemos permitir. Isto não, se podemos, não devemos permitir. Portanto, quem quer que seja que está por trás destes grupos pode ser encontrado, porque não pode ser mais forte que o nosso Estado. Esse pode ser encontrado e este assunto tem que ser esclarecido de forma que possa haver paz em Cabo Delgado e aquele conflito não se alastre para outras partes do nosso país. Obrigada pela vossa presença aqui. Nós vamos dar por terminada esta fase de análise. Nós voltamos a ver amanhã às 21h. Boa noite.